Olá, meus amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e sua família. Gente, hoje eu estava dentro de uma condução e me veio uma reflexão tão profunda de repente, ali no trajeto, aonde a questão é que estamos sempre, na maioria das vezes, entregando o pior para Deus e às vezes nada. E às vezes estamos cobrando de Deus coisas loucas, como muitos se perguntam: onde está Deus diante do caos que estamos vivendo? Por que Deus não faz nada? Quando na verdade nós é que não estamos fazendo. Eu vou provar para você nessa palavra uma coisa muito interessante, Mateus capítulo 25, a partir do verso 34, você pode acompanhar aí no seu celular, pesquisar, ou se tiver uma Bíblia aí perto, você vai acompanhar comigo. Aonde que diz: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estive nu e me vestistes-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então o justo lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo, o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quanto o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Você consegue entender essa palavra? Aonde ela quer dizer que tudo o que você faz a alguém, você está fazendo para Deus? E quando uma pessoa na rua, em situação de rua, te pede uma esmola, um dinheiro, você tem dado o melhor ou o pior? Lembrando que você está fazendo a Deus conforme essa palavra diz aqui, no capítulo de Mateus 25, a partir do verso 34, E aí? E a gente percebe que na maioria das vezes, quando alguém pede um troco ou uma esmola, a gente sempre procura dar as moedas, justamente aquilo que não nos vai fazer falta, ou seja, a parte inferior é o que estamos oferecendo sempre para Deus, ou seja, estamos sempre dando o pior para Deus. E ainda existem pessoas, que diante da situação que o mundo está, porque a palavra diz: o que o homem plantar ele vai colher, ou seja, tudo que ocorre, em torno do mundo, é pelas ações do ser humano, Você note que diante de uma guerra aí que estava no começo, muitas pessoas ali estavam numa festa tipo uma rave, Ou seja, a pergunta, que nem eu disse no vídeo anterior, deveria ser: aonde que está o ser humano, antes de tudo acontecer, Porque depois que acontece, aí se perguntam: cadê Deus que não faz nada? Cadê Deus, que não intervém e toma uma atitude diante do que está acontecendo? Só que se Deus ele fosse, intervir mediante a guerra, mediante o caos no mundo, ele estaria indo contra a palavra dele mesmo, e contra o livre-arbítrio que ele deu ao ser humano ali na criação. Você entendeu? Então, não tem lógica, você entendeu?
Então tudo acontece mediante as ações, né, os feitos do ser humano, porque tudo tem um retorno, né? Quantas pessoas neste momento estão, né, plantando o mal, a mentira, a infidelidade, a arrogância, a prepotência, né? Quantas pessoas estão fazendo da sua vida, da sua família, maldição? Então, o preço vem, você entendeu? A conta vem. Quanto mais o mal se faz, mais o mal a terra colhe. Se a terra fizesse mais o bem, mais o bem ela colheria, né? Tudo, né, funciona pela lei da, como que diz, a lei do retorno, como muitos costumam dizer. O que o homem planta, ele colhe. Então, se a terra tem derramado sangue, né, ela assim, né, ela vai colher, né? E o melhor para nós é procurarmos sempre errar menos o possível, porque se a gente entender que tudo que a gente faz, de bom ou de ruim, vem para a gente mesmo, para nossa família, então a gente começa a entrar naquela palavra onde diz orai e vigiai. É você vigiar o seu pensamento, seus olhos, né, sua boca, seus ouvidos, e procurar transmitir só coisas boas, né, dentro da sua casa, dentro da sua família. Porque mesmo fora da sua casa, se você tem um comportamento negativo, aquilo vai influenciar na sua família, né? Por isso que muitas famílias têm sofrido, né? Tudo indo por água abaixo na família, uma pura maldição, contenda, briga, né? Violência dentro da família. Por quê? Porque a família, né? Um ou outro ali, que faz parte daquela casa, né? Está plantando algo negativo que vai virar, né, maldição para aquela família. Então aonde que você vê, né, muitas famílias em contenda, muito xingamento, né, um lar ali, né, totalmente, né, amaldiçoado, você entendeu? Cheio de briga, né, cheio de palavrão, né? Você vê casos na televisão onde acontece aí muita violência em casa, né, e dentro da família, por conta disso, porque o ser humano, né, tem pendido mais para o lado do mal do que para o lado do bem, né, aonde muitos acham que um vício não faz problema, né, uma coisinha ali não tem nada, não tem nada demais, quando na verdade tem tudo a ver, né. A palavra do Senhor ensina a gente a andar no caminho da justiça e da verdade, né, cuidando, né, da nossa casa, né, porque se nós não cuidar da nossa família, daqueles que estão debaixo do nosso teto, a gente está sendo pior, né, do que o incrédulo, né, e ali está, né, ali negando a sua fé. Essa é uma palavra de hoje muito importante e a gente sempre, né, tem aí, né, uma reflexão da palavra que o Senhor nos ensina, né, no nosso dia a dia, e essa é uma delas, né? E também deixo aqui, né, uma coisa bem frisado: procure sempre orar, colocar a sua família na mão de Deus, né? Porque o inimigo, ele não brinca de ser inimigo, tá? Então é importante você, nas suas orações, tá agradecendo a Deus sempre pela família que você tem, pelo lar que você tem, pela saúde, pelo emprego, né? Porque tudo é bênção do Senhor. E na atualidade que nós estamos, falar de família, né, é uma coisa muito incrível, porque hoje em dia o que é mais difícil de você ver é uma família unida, uma família que dá certo, uma família abençoada, né? E isso parece que cada dia mais, né, está se acabando. Então cuide da sua família na oração, né? Procure se desviar do caminho do mal, da cilada, né? Não aceite o prato do inimigo, tá? Né? Porque ele oferece o prato, cabe você
rejeitar ou aceitar, entendeu? Mas a consequência vem, né? Você de repente hoje que não valoriza o seu lar, a sua família, né? Não abençoa, não luta para que ele, né, venha sempre ser um lar abençoado. Então as consequências vêm, né? Assim como a bênção também vem. Então a oração, ela é de extrema importância, né, para que você tenha paz no seu lar, para que as coisas venham, né, assim dar certo, né. E esses dias até minha mãe falou algo a respeito de um rapaz que era muito violento, né, com a sua família. E como minha mãe vai na igreja, disse que esse rapaz estava na igreja. Então, se você tem hoje um problema, né, aí seja em qual área que for da sua vida, né, a dificuldade que for, o impossível que for, se você colocar na mão de Deus e esperar e confiar, Deus restaura, Deus transforma. E eu falo isso também por experiência própria, né? Eu já orei por coisas que para mim era impossível de acontecer, né? E Deus, né? Ele tipo reformou, né? Deus, ele pega o vaso quebrado, né? E faz de novo, assim, que ele faz com a pessoa. Então não pense, né, que algo está perdido. Não. Para Deus não existe nada perdido. Basta você ter sabedoria em orar, colocar na mão dele, ter paciência e esperar. Não coloque na mão de Deus, né, as coisas e fique agoniado querendo que aconteça logo. Não faça isso, porque o tempo de Deus é um, do ser humano é outro. A palavra vai dizer que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia como 1000 anos, né? A outra passagem que diz também que é dele tanto querer quanto realizar. Então Deus é que está no controle da nossa vida o tempo todo. Prova disso é que muitas vezes a gente faz os planos, os projetos, e de repente acontece tudo ao contrário, como a gente nem imaginava, né? Então tudo acontece mediante o querer e o realizar do Senhor. Isso eu estou falando com base bíblica. A palavra diz que é dele tanto o querer quanto o realizar. Você pode pesquisar que você vai confirmar isso que eu estou dizendo. Tá bom, meus amigos? Esse é mais um vídeo, né, de uma reflexão, de uma palavra de fé e poder muito importante. Então procure sempre que você for fazer algo a alguém, faça de bom coração, procure sempre fazer a mais, sempre o melhor, porque a palavra também diz, com medida que vos medir, medirão vos também. Então se você quer receber de Deus algo sem medida, você não pode medir, você tem que fazer de todo bom coração, de agrado, sem medir, né? Sem colocar uma régua. Certinho, meu amigo, meus amigos? Deus abençoe vocês, um grande abraço, que Deus abençoe você, sua família, sua casa. Eu digo isso de coração e com muita alegria. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe.